YouTube! Gente, olha só, vocês não vão acreditar, a gente tá tendo outra polêmica. Eu estou em choque! Ubisoft finalmente anunciou Assassin's Creed Shadow, que seria um Assassin's Creed que se passa no Japão, coisa que as pessoas querem desde, sei lá, 2009. E antes deles fazerem o anúncio oficial, eu tinha visto muitos boatos de que o protagonista seria o Yasuke, samurai barra retainer, a gente vai falar disso depois, eu acho, figura histórica e conhecida do Japão, que já apareceu em muitas outras obras fictícias, e era um homem da África que foi pro Japão e se tornou subordinado de Oda Nobunaga. E aí Nobunaga morreu e ele desapareceu da existência. Quando eu vi esses boatos, eu achei que era fake. Eu obviamente sabia que ele estaria no jogo de alguma maneira, mas eu não imaginava que ele realmente ia ser o protagonista do jogo. E aí apresentaram um trailer e sim, ele é o protagonista do jogo junto com essa moça chamada Naoi. E a internet levou isso de uma maneira muito pacífica e tranquila, eu obviamente tô brincando. Um dos assuntos e ideias que eu mais tenho visto sobre esse assunto é discussão sobre fidelidade histórica, que vai ser o tema em geral desse vídeo. Mas antes eu queria dar minha opinião em geral sobre o Yasuke estar nesse jogo. Eu não gosto tanto assim não. O motivo pra isso é que eu preferiria que fosse um personagem inventado para esse jogo, como foi até agora. Yasuke é um caso especial porque a gente não sabe basicamente nada sobre ele, então você pode inserir ele como um personagem fictício quase que totalmente, só tem que bater em algumas teclas em particular, mas ainda assim, uma vibe que eu sempre senti com Assassin's Creed é que os protagonistas são essas figuras históricas que conseguiram passar despercebida, conseguiram passar pela sombra da história mundial. A história ensinada dentro da escola, tradicionalmente, no universo de Assassin's Creed, tipo com gente normal, qualquer pessoa assim qualquer, é igual ou pelo menos muito parecida com a história que conhecemos aqui no mundo real, mas através da Animus nós conseguimos saber exatamente o que aconteceu e como várias coisas eram muito diferentes do que pareciam e eram bem ocultas. A escola não vai te ensinar que Machiavelli era membro da Ordem dos Assassinos, mas ao ver as memórias do Ezio, você vê que ele era. Os protagonistas de Assassin's Creed são algumas das pessoas mais importantes do mundo, mas pro povo em geral dentro desse universo, quem é esse cara? Ele seria só um brother, só uma pessoa que viveu naquela época. Não fez nada de importante na vida dele. É por isso que eu gosto da ideia de serem personagens ficcionais. Entra nesse conceito de história oculta. Edward Kenway seria alguém que não importou em nada na existência. Bayek seria alguém que não importou em nada na existência. Ninguém fez nada. Mas se você realmente jogar os jogos, ei, olha, eles fizeram muitas coisas. Dentro desse universo, eles são pessoas extremamente relevantes e a história seria completamente diferente se essa pessoa não existisse. Mas você só sabe disso porque você está investigando essa, entre aspas, história secreta. É legal e eu sinto que ter uma figura histórica como protagonista perde um pouquinho disso. Mas, simultaneamente, nós temos uma outra protagonista nesse jogo, que é a Naoe, que não é uma figura histórica e vai ser uma shinobi, que é muito mais perto do que eu penso de Assassin's Creed do que um samuraizão. E ela é, tipo, a melhor assassina de todos os tempos, porque ninguém notou a presença dela nessa porra desse jogo. Então, vai ter uma personagem que vai fazer basicamente o que eu queria, mas pra questão do Yasuke, preferiria que não fosse ele. Acho que seria mais interessante se fosse, tipo, um outro cara da África que acabou parando no Japão nesse período também. Isso receberia ainda mais hate, mas considerando que são pessoas que, entre aspas, foram ocultas da história, eu acho que é legal. Agora vamos falar um pouquinho sobre fidelidade histórica. Eu tô vendo dois grandes argumentos contra o Yasuke nesse jogo. O primeiro é que tira muito da vibe, da experiência que as pessoas gostariam de ter com Assassin's Creed no Japão, porque gostariam de estar jogando com um personagem que já fazia parte dessa cultura. De novo, você vai, a Naoe tá bem aqui ela, olha ela. E o outro ponto é que muita gente discute sobre o que o Yasuke realmente foi. Muita gente fala que ele não foi um samurai, que ele não foi tão importante assim, que ele não foi esse grande guerreiro e blá 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 blá. Então estaria engrandecendo uma figura pequena, entre aspas, coisa que o Japão já fez muitas vezes com o próprio Yasuke. Mas vamos por partes aqui. Eu vou querer falar sobre duas coisas: fidelidade histórica de Assassin's Creed e fidelidade histórica do período Sengoku em si. Vamos começar por esse último antes. Quero deixar claro aqui desde já, eu não sou um historiador, eu não fiz faculdade de história, eu não fiz nenhum curso profissionalizante, eu gosto de história, mas eu seria um babaca, arrogante e desonesto se eu decidisse, não, eu gosto de história, portanto, eu sei mais do que essa galera cuja vida é literalmente estudar história. Não tirem questões históricas do cu. Eu, entretanto, quando eu era pequeno, eu tive um fortíssimo, entre aspas, hiperfoco no período Sengoku. Eu estudei muita coisa do período Sengoku e eu consumi muita mídia do período Sengoku, porque é uma coisa que me interessa pra caralho. E mais do que isso, eu acho que a relação do Japão com o período Sengoku é muito interessante ao olharmos pra mídia. Abrangindo pra além do período Sengoku, a partir dos anos 50 começaram a ter uma quantidade muito absurda de filmes de samurai no Japão. Akira Kurosawa sozinho fez aproximadamente 15 bilhões. Tem motivos pra isso, em particular por causa do pós-guerra, mas samurais se tornaram um negócio cultural muito forte no Japão. Tivemos infinitas obras pelas próximas décadas sobre samurais, e o período Sengoku foi muito adaptado porque as figuras históricas daquela época marcam a história japonesa até hoje. Oda Nobunaga, Yukimura Sanada, Shingen Takeda, Kenshin Uesaki,
Masamune Data, essa galera toda. E esse período é tão explorado que o próprio Japão avacalha muito esse período. Eu acho que a adaptação mais fiel que eu consigo pensar de cabeça pra história da bagunça inteira que aconteceu durante o período Sengoku é Samurai Warriors, aquele jogo onde você mata 50 pessoas com um golpe. Os eventos e acontecimentos não estão totalmente errados, eles só são muito romantizados porque, um, é uma história, e dois, eles implementam algumas lendas e algumas coisas que não pode comprovar se realmente aconteceu ou não. Muita coisa ali não tá historicamente correto, é só um resumo basicão do que aconteceu, mais ou menos. Mas fora isso, e alguns filmes e livros e tal, irmão, o Japão pega o período Sengoku e deixa a coisa mais maluca do mundo. Sengoku Basara reimagina o período Sengoku como uma porra de um animezão, shonenzão e tal, exagerando alguns elementos históricos de uma maneira muito curiosa e muito legal. Esse brother aqui se chama Tadakatsu Honda. É dito que ele nunca levou um ferimento em combate. Em Sengoku Basara, ele é uma porra de um robozão. Tem esse anime que eu gosto bastante, chamado Oda Cinnamon Nobunaga, onde as figuras históricas e lendárias do período Sengoku reencarnam no século XXI como cachorros. O Nobunaga é um Shiba. Exigir fidelidade ou, entre aspas, respeito histórico do período Sengoku é muito estranho, especialmente pra um videogame, porque é muito raro ter. Até as histórias mais sérias, eles misturam com elementos fantasiosos. Por exemplo, Nioh, que também pega outra figura histórica, mas mistura a situação inteira do período Sengoku com o yokai e magia. O Yasuke em Nioh tem um urso. Agora, o conceito em geral do que Assassin's Creed Shadows quer fazer com seus dois protagonistas é teoricamente e tematicamente interessante. Porque você vai ter a Naoe, que é uma mulher que nasceu no Japão, viveu sua vida inteira no Japão e está vendo toda a situação do período Sengoku se desenrolar. Ela tá envolvida na situação inteira e tá vendo a merda atingindo o ventilador. O Yasuke seria um brother que chegou no Japão e tá tendo que lidar com esta merda, tipo, de uma vez só. É uma história meio nova, é uma história meio única. A história de um peixe fora d'água é muito comum em mídia. Tem até O Último Samurai, onde um cara branco é puxado pra cultura japonesa e tem que aprender os costumes dele. E pode ser bem interessante com o Yasuke nesse jogo. Afinal, nós vamos ter as duas versões de uma vez só. Um peixe fora d'água e alguém que já tá muito acostumado com a situação inteira. Isso é legal, eu não me lembro de ter consumido uma história do período Sengoku que trata isso, que lida com esse aspecto. Eu já falei que eu não gosto de Yasuke como protagonista pra Assassin's Creed, mas a história dele, em geral, tem muito potencial. Se for bem escrito, vai ser interessante, mas é tipo Ubisoft e Assassin's Creed, então eu não boto muita fé. Um elemento que eu não ia falar muito a respeito, mas se eu não falar, provavelmente vão encher o saco nos comentários, é que a presença do Yasuke nesse jogo é ofensivo pra japoneses, porque eles queriam jogar com um personagem da cultura deles, experienciando a cultura deles durante o período Sengoku. Desculpa, amiga, em algum momento vão notar que você existe. Eu não quero falar muito a respeito disso, porque eu não sei, é um bagulho muito anedotal. Você pode ver o trailer japonês desse jogo e ver a quantidade de dislikes que tem lá, mas você também pode ver que muita gente que tá dando dislike e comentando lá não são japoneses. É óbvio que vai ter vários japoneses que não gostaram da decisão, mas você também pode fazer que nem eu e dar uma olhada em algumas comunidades japonesas, tipo Twitter, por exemplo, eu chequei o Twitter japonês, e ver muita gente ficando, caralho, Yasuke, que maneiro! É muito anedotal e um pouco estranho. Me lembra muito particular de algumas postagens, por exemplo, americano branco ficando ofendido com a existência do ligeirinho, e aí mexicano vindo e falando, vai tomar no seu cu, gringo, ligeirinho é pica, qual é o seu problema? Eu tô vendo muito mais gente falando que japoneses estão ofendidos do que eu tô vendo japoneses ofendidos, é isso que eu quero dizer. As pessoas parecem estar se ofendendo pelos japoneses, ao invés de deixar os japoneses ficarem ofendidos por conta própria, e se você for olhar o público japonês, é o que eu falei, é caso a caso. Agora vamos falar sobre a parte de Assassin's Creed. Muita gente traz à tona o fato de que Assassin's Creed nunca se propôs a ser historicamente fiel, o que é verdade, e que Assassin's Creed tem vários absurdos, por exemplo, de novo, personagens que não existem como protagonistas, e coisas como, por exemplo, o Papa Rodrigo Borgia sendo o vilão e usando uma porra do cajado do Éden, que foi feito por uma civilização antiga que escravizava humanos, os caralho 4. Eu não quero falar sobre isso em particular, eu quero falar sobre uma outra parada. Vamos falar sobre ficção histórica. Ficção histórica é um subgênero narrativo, que são basicamente histórias que se passam no passado e lidam com culturas e personagens e coisas do passado. Essas histórias, obviamente, pegam muitas ideias da época que querem apresentar e tentam ser fiéis à vibe em geral da época, mas tá no nome, né? Ficção. Também temos fantasia histórica, que vai pegar um período histórico e adicionar fantasia, magia, coisas do estilo. Já mencionamos vários que fazem isso durante o período Sengoku nesse vídeo. Nioh, Sengoku Basara, etc. Assassin's Creed sempre foi uma mistura dos dois. Durante boa parte do jogo, ele seria mais uma ficção histórica, porque você tá vivendo
vendo a época pelos olhos desse personagem que nunca existiu, e os personagens, mesmo que históricos e fazendo suas paradas históricas ali, eles não eram pessoas que eram literalmente assim. Quando você escreve uma história que se passa no passado e pega alguma figura histórica e faz com que ele fale coisas, fale palavras, você já está saindo do historicamente fiel, porque obviamente a pessoa não falava dessa maneira, você não sabe qual que era a personalidade da maioria dessas pessoas, você está sempre criando um personagem fictício em cima de uma figura real. Da mesma maneira que você está criando uma história fictícia em cima de um período da história real. E Assassin's Creed faz literalmente isso até a gente chegar nos momentos que a gente começa a lidar com os pedaços de Éden e com a civilização antiga, que eu esqueci a porra do nome, e os caras 4. Com a parada da Horda dos Assassinos e dos Templários. A maior parte do jogo entra mais como uma ficção histórica mesmo. A parada é que Assassin's Creed nunca foi 100% fiel à história real, pelo fato de que eles abraçam a parte da ficção pra conseguir contar a sua história melhor. A história de Ezio Auditore não é só a história da Renascença, é a história de Ezio Auditore. Ao mesmo tempo que também é a história dos assassinos lidando com os Templários. O roteiro vai deliberadamente não falar a história real do que realmente aconteceu durante esse período pra conseguir contar a história que quer contar. Muitos dos alvos do Altair em Assassin's Creed 1 realmente existiram e realmente morreram mais ou menos naquele período. Porém, Assassin's Creed 1 se passa em 1191 e muita dessa galera morreu em 1192 ou 1193. A morte dessa galera foi trazida um pouquinho pra mais cedo pra conectar com Altair, pra botar que ele que matou, porque decidiram que a história do Altair ia se passar em 1191. Assassin's Creed 4 lida com piratas, que é outro vício meu, infinitamente maior que o período Sengoku, inclusive. A parada é que eles decidiram que os piratas seriam os bonzinhos dessa história toda. Então o lado mais pirata dos piratas não está presente nessa história. Eles são guerreiros da liberdade, mas não era assim, né, irmão? Até alguma outra série que lida diretamente com piratas e fazem eles serem os protagonistas, os, entre aspas, bonzinhos e grandes guerreiros da liberdade, os caras 4, Black Sails, mostra que eles não eram boas pessoas, de maneira alguma. Tudo isso é feito pra ajudar a história principal do jogo mesmo, e outras coisas foram inseridas na história só porque é, entre aspas, legal. O relacionamento incestuoso de Cesare Borgia e Lucrezia Borgia. Isso não aconteceu, pelo menos a gente não tem fatos, evidências concretas de que isso aconteceu. Eram boatos, e muitas vezes boatos espalhados por gente que não gostava dos Borgia, o que deveria ser a maioria das pessoas, porque eles eram cuzões. Não existe uma prova concreta de que isso aconteceu, mas em Assassin's Creed isso aconteceu, porque o jogo queria que acontecesse, porque é um plot point interessante. Então esse boato agora é verdade. Assassin's Creed jamais foi historicamente fiel e jamais se propôs a ser. Não só pela parte mística e pela parte dos personagens que não existem, mas sim porque eles não queriam fazer algo 100% fiel à história real mesmo. Muita gente diz que Assassin's Creed ensinou história pra eles e tal. Isso é ótimo, mas pelo amor de Deus, vai pesquisar depois de você jogar o jogo. Nem tudo ali tá certo. Se eu não me engano, muitos historiadores ficaram putos com Assassin's Creed Unity, porque nem tudo ali tá particularmente razoável. E puxando isso tudo de volta pro Yasuke, eu não fui muito a fundo na questão do que ele foi de verdade. Se ele foi realmente esse grande guerreiro, poderoso, importante e tal. Pelo motivo de eu não sei, nem os historiadores sabem direito. A galera debate muito até hoje em dia. Mas, pro conceito de Assassin's Creed Shadow, isso só não importa. Na história desse jogo, Yasuke vai ser um guerreiro todo forte, poderoso e importante. E vai ser isso. Porque isso é Assassin's Creed, é o que eles fazem. Eles alteram a história real pra contar a história que eles querem contar, e isso sem levar em consideração a parte mística de Assassin's Creed. E aí eles pegaram um período que é demasiadamente explorado pra caralho em ficção, o período Sengoku, e decidiram dar foco pra uma figura que nunca recebeu tanto foco assim, de uma maneira que vai ser uma experiência um pouco diferente. Não historicamente fiel, porque obviamente não, mas diferente e interessante. Uma forma diferente de ver o período Sengoku. Uma história de samurai um pouco diferente. Eu acho isso legal. Eu acho que o jogo vai ser bom. Eu não... É a Ubisoft, né, irmão? Vocês podem ver que muito gameplay de fundo foi Elden Ring. Eu ia fazer com Assassin's Creed Syndicate, mas aí eu joguei tipo 5 minutos dele e eu quis pular de um prédio. Então, eu devo jogar quando sair. Eu espero que seja bom. Eu espero que seja uma história boa. Mas essa polêmica inteira tá cansando minha beleza, gente. Pare. Enfim, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Até a próxima e até.